versículo 31, diz assim: longe de vós, ou seja, bem longe, bem distante de nós, todo o quê? O que tem que estar longe de nós? Amargura, o que mais? Cólera, ira, gritaria e que mais? Blasfêmias, e bem assim toda sorte de duas coisas que estão longe de nós, relacionado à língua aqui, né? Efésios 4:31. Gritar. A gente muitas vezes está nervoso, irritado, os nervos à flor da pele, assim que as pessoas dizem, e aí a gente vai falar, geralmente a gente já fala de quê? De forma agressiva, muitas vezes, de forma alta, gritando. E você sabia que quanto mais alto você fala com uma pessoa, menos ela vai tudo, porque a pessoa vai se fechar. Então, nossa língua se torna um pouco destruidor quando nós gritamos com as pessoas, gritamos com elas. Além disso, quando nós proferimos blasfêmias, e o que são blasfêmias? São injúrias que nós proferimos ou contra Deus ou contra os semelhantes. São palavras que podem destruir, palavras que podem machucar, palavras que podem ferir. E eu conheci uma moça que uma vez cortou os seus pulsos, tentou tirar sua própria vida. E uma das principais causas, não foi a maior causa, mas uma das coisas que foi a gota, né, que fez com que acabou transbordando toda a situação, foram as palavras duras proferidas pelo seu pai. Foram tão duras, machucou tanto que aquilo foi um estopim, né, para ela então fazer o que ela talvez já há um certo tempo estava com vontade de fazer. Por isso que nós temos que cuidar do que nós falamos, como falamos. Veja, aqui tem ensino duas coisas: o que falamos e o tom da nossa voz. É importante. Como nós falamos. Então, nós temos que cuidar com as palavras, né? Hoje é muito comum as palavras, palavrões, burro, tonto, idiota, miserável, né? E não tem palavras que nós nem podemos aqui usar como ilustração, tão feias que são. Pessoas que acham engraçado, crianças que ficam falando aqueles palavrões, e depois fica adulto só sabe falar palavrão. Mas nós, irmãos, a Bíblia diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra que torna. Mas palavras úteis, temperadas, ou seja, uma pessoa, palavras que sejam assim, ao falar, nós refletamos ao falar. Nós não podemos dar aquela desculpa: não, mas eu falei sem o quê? Você pode falar sem pensar? Tudo que nós falamos se processa primeiro a nossa mente. Certo? Então, irmãos, cuidemos com as nossas palavras. Então, cuidar com as palavras depreciativas. Outra texto, irmãos, falando sobre a língua. 1 Pedro, vamos voltar lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Sabe muitos aspectos que fazem a gente considerar, pensar bem, cuidar bastante para falar. É o aspecto seguinte: dizem que há três coisas que não voltam mais: o tempo que passa, a água que corre, o tempo que passa, passou, não tem mais como recuperar, e as palavras do tempo. As palavras são vidas, não tem mais como voltar. Não é verdade? Vamos, 1 Pedro 2, muito diz lá: despojamos e tirando de nós toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Queria parar e pensar mais na palavra dolo. O que é a palavra dolo? Algumas pessoas até trazem diferente. O que diz aí?
capítulo 2, versículo 1. Não disse o versículo? Algumas versões falam em vez de dolo, quem fala? Fala engano. Dolo, engano, ou também mentira. Despojando, tirando de vós toda o quê? Mentira. Assim, uma palavra mais comum usada por nós. Então, nós cristãos não devemos mentir. Nem mentirinha, nem mentirona. E não existe, irmãos, mentirinha branca. A Bíblia nós devemos sempre falar o quê? Sempre falar o quê? A verdade. Sempre falar a verdade. Porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Satanás. E não há desculpa para mentira. Ah, mas para salvar a minha vida, será que eu não posso mentir? Não. Falar o quê? A verdade. Busque e buscar. Porém, a Bíblia diz: falar a verdade em o quê? Amor. Você não pode usar a verdade para machucar e ferir as pessoas, mas falar a verdade em amor. Meus queridos, Tiago capítulo 1. Tiago 1, versículo 26. Veja o que Deus espera de nós. Tiago 26, é só botar aqui algumas folhinhas ali que já está em Tiago. 1,26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear o quê? O que é refrear? Controlar. Irmãos, aqui não é o termo usado para controlar cavalo. Como se você fosse usar as rédeas. Para que você usa a rédea no cavalo? Para você controlar na hora de ir, na hora de você parar de um lado, do outro. Então, a Bíblia escreve que nós cristãos devemos controlar, refrear a nossa, o quê? A nossa língua. Mas refrear a língua do mal. Do mal. Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Então Deus espera que nós controlemos a língua. Certo? Agora vamos ao outro texto. 1 Pedro 3,10. Pois quem quer, 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver o quê? Dias felizes, refreia essa língua do quê? Do mal. Evite que seus lábios falem o quê? Dolosamente. Então, irmãos, aqui outro texto reforçando que nós devemos controlar o quê? A língua. Agora, por que muitas vezes nós falamos mal? Por que muitas vezes nós mentimos, pecamos? Porque a nossa língua está fora do quê? Do controle. Mas Deus espera que ela seja o quê? Sob controle. Seja controlada, dominada, seja contra o mal. Agora, irmãos, outro texto, Tiago 3,8. Voltar, né? Voltar. Tiago 3,8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de quê? Nenhum homem é capaz de tomar. É mal incutido, carregado de veneno o quê? Mortífero. Meus irmãos, a Bíblia diz assim aqui: se você quer viver dia feliz, você quer ser uma bênção nesse mundo, você tem que controlar a língua. Mas agora nós vemos que nenhum ser humano consegue o quê? Controlar. E agora? Um texto fala que devemos controlar. Outro texto fala que nenhuma pessoa consegue controlar. E agora? Como é que nós podemos harmonizar esses dois textos que aparentemente parecem contraditórios? Um fala, controle sua língua.
Mas a Bíblia fala, irmãos, que nenhum ser humano consegue controlar a língua. Já pensou? Nenhum. Quantas coisas esse mundo, o homem já conquistou. Por exemplo, esse dia estava lendo ali na inspiração bonita desse ano, a conquista do maior pico do mundo. Mais de 8.800 metros. Que conquista, irmãos! Quantas conquistas? Segundo alguns, a conquista da Lua, o homem botando o pé na Lua. Quantas coisas, mas aqui a Bíblia diz que tem algo que o ser humano ainda não conquistou, foi o quê? O controle da língua. Nenhum ser humano consegue controlar sua própria língua. Como é que nós podemos agora? Vamos lá para Mateus então. Mateus 15. E parabéns, irmãos, aí, olha, fica feliz de ver a comunidade aí, né? Estudando, marcando, anotando a Bíblia, isso é muito bom, muito bonito. Mateus 15, versículo 18. Mateus 15, 18 fala: mas o que sai da boca vem o quê? É aquele velho ditado: a boca fala, o que está cheio da onde? Coração. O que nós mais falamos é aquilo que mais nós pensamos, é aquilo que nós mais sentimos. E aí Jesus continua: porque do coração procede o quê? O que procede do coração, irmãos? É dali que procedem os maus desígnios. Por exemplo, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e o que mais? Blasfêmias, tudo vem da onde? Do coração. São estas as coisas que contaminam o quê? Você entende, irmãos? Então quando a gente não consegue controlar a língua, porque na verdade o que está fora do controle é o quê? É o nosso coração. Porque a boca fala o que está cheio de coração. E a Bíblia diz que como é o coração humano, como a Bíblia fala, o nosso coração humano, ele é o quê? Ele é enganoso, corrupto. Nós já nascemos com a propensão para o mal. Por isso, irmãos, nenhum ser humano, eu posso afirmar, com todas as letras, que após o pecado, nenhum ser humano tem o controle sobre o seu coração. Porque o coração é mau e pecaminoso. E muitas vezes, irmãos, o nosso coração nos engana. Quero ver um exemplo claro disso, o exemplo de Pedro. Jesus disse: olha, vocês vão me abandonar. O que disse Pedro? Senhor, eu nunca vou te abandonar. O André, os outros aí, João, os outros podem, mas eu, Senhor, nunca. Agora eu pergunto para vocês: Pedro estava sendo sincero ou não? Claro que está. Ele não estava falando de hipocrisia, ele estava falando sinceramente, era o que ele realmente desejava. Mas ele conseguiu cumprir isso? Por quê? Porque em um determinado momento o seu coração pecaminoso o quê? O traiu, o enganou. Então, irmãos, Pedro percebeu que nem ele mesmo se conhecia a si mesmo. Assim acontece com o ser humano, irmãos. Às vezes, em determinadas circunstâncias, quando a gente vê, a gente acaba fazendo uma coisa que a gente não queria e não gostaria de estar fazendo. Mas quando a gente vê, se vem fazendo. Por isso, irmãos, a nossa única salvação é colocar a nossa vida e o nosso coração nas mãos de quem? O único que pode verdadeiramente controlar o nosso coração para não pecarmos e para não seguirmos a inclinação do nosso coração pecaminoso, o único que pode é quem? É Jesus.